Você conhece a história de Josué? Pois bem, nós vamos extrair algumas lições da vida e da história de Josué. E eu quero começar com um pouquinho da história dele, um pouquinho localizando quem é Josué na Bíblia Sagrada, o Josué que tem o livro que contém o seu próprio nome, o livro de Josué, o sexto livro da Bíblia, o sexto livro do começo lá da Palavra de Deus. Então, primeiramente, eu sou Isaías Fagundes, seja muito bem-vindo no canal. E você que não é inscrito, se inscreva no canal. E além de se inscrever, clique no sininho para que você receba notificações de novos vídeos. Toda vez que nós publicarmos um vídeo novo, você vai receber uma notificação desse vídeo para que você fique inteirado em cada lançamento de vídeo. Também eu quero te pedir que você não só se inscreva, como também você compartilhe com outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, é claro, você tem que ter gostado, né? E aí você compartilha com outras pessoas, em grupo de amigos, grupo de trabalho, grupo de família, para que cada vez mais pessoas possam também compartilhar dessa mensagem, dessa ideia, quem sabe aprender, quem sabe até compartilhar uma ideia a mais para acrescentar esta visão. Então eu vou iniciar aqui a minha fala sobre esse texto, meu comentário, né, do capítulo de número 1 de Josué. Está escrito bem assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo... Olha só, o primeiro versículo do capítulo 1 já começa mostrando que Moisés morreu. Mas quem é Moisés? Em outros vídeos eu vou falar sobre Moisés também, numa outra série de vídeos, para você entender melhor. Mas Moisés, de uma maneira muito simples, muito rápida, se alguém não sabe, né? Ele foi aquele homem que foi usado para libertar o povo de Israel do Egito. O povo de Israel se encontrava por um número de anos gigante, sendo escravizado pelo faraó do Egito, sendo escravo em uma terra estranha. E a Bíblia diz que Deus usou Moisés. Deus levantou Moisés desde um enredo, uma história muito linda, muito interessante, para que ele fosse o libertador daquele povo. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus para libertar aquele povo do Egito, para guiar aquele povo em direção a uma terra prometida. Então Moisés era o líder desse povo e o libertador deste povo. Mas a Bíblia diz que chega num ponto em que aquele povo está peregrinando pelo deserto em direção à promessa de Deus na vida deles. A Bíblia vai dizer que Moisés então vem a morrer, vem a falecer. E no versículo 1 que a gente leu ali, então Moisés faleceu e Deus, olha só, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Então Moisés morre e Deus fala com Josué. Deus fala a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, olha só, já mostra, primeiro, Josué era filho de Num. Segundo, Josué era servo de Moisés. Então alguém que serviu a Moisés, alguém que a Bíblia vai mostrar que foi instruído por Moisés. Mas vamos continuar a leitura aqui. No capítulo de número 2, no capítulo de número 1, versículo de número 2, está escrito bem assim: Moisés, meu servo, é morto. Olha só, mais uma vez Deus ratifica. Primeiro, depois da morte de Moisés. Agora, Moisés, meu servo, é morto. E aí, continua. Deus dizendo para Moisés: Moisés, meu servo, Moisés morreu, mas levanta-te, pois, agora. Deus dando uma ordem a Josué: te levanta agora. Quem sabe Josué estava prostrado, triste,
entristecido, angustiado porque Moisés havia morrido. E Deus chega a ele e diz: olha, Moisés morreu, mas eu te dou uma ordem. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então Deus relembra novamente que ele havia feito uma promessa de uma terra para aquele povo. E ele diz: ó, levanta daí. Quem sabe ele estava caído, chorando, se lamentando. Quem sabe até dizendo: e agora? O que vai ser de nós? Quem vai guiar esse povo? Porque Moisés era um grande líder. Moisés foi um libertador e um grande líder, um guia usado nas mãos de Deus, instrumentalizado para levar aquele povo em direção à terra que Deus havia prometido. Mas Deus chega a Josué e diz para Josué se levantar, e diz para Josué passar o Jordão, atravessar o Jordão. E ele diz: olha, tu, Josué, e todo este povo, tu e todo este povo, aleluia, passe esse Jordão, tu e todo este povo. Tu e todo este povo atravessa esse rio, se levanta e atravessa, vai. E vai à terra que eu dou aos filhos de Israel. Então é para vocês se levantarem e continuarem a caminhada. E no versículo de número 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Eu disse a Moisés que aonde vocês passassem seria a terra de vocês. E eu ainda permaneço na minha palavra. Se levantem, atravessem o Jordão, e toda a terra que o pé de vocês pisar, eu tenho dado a vocês. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra do Eteu e até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Então, Deus chama Josué. Deus diz para Josué. Por que Deus chama Josué? Porque Josué foi preparado para ser o futuro líder daquele povo. Josué foi treinado, ele era servo de Moisés, ele servia Moisés. E ao mesmo tempo que ele servia Moisés, ele era treinado por Moisés. Ainda que Moisés, quem sabe, não esperasse morrer antes de entrar na Terra Prometida, Moisés, quem sabe, tinha a perspectiva e o sentimento de viver um pouco mais. Mas Deus colocou no coração de Moisés de treinar Josué, de treinar um servo como Josué. E Josué, antes de ser Josué, ele era Oséias. Só que a Bíblia vai mostrar que existem 3 Josués. A Bíblia vai narrar o Josué que tem o nome, o seu nome no livro, que é no livro de Josué que nós lemos, como também em 1 Samuel capítulo 6, versículo 14, narra sobre um Josué bexemita. Josué, eu falei Samuel, um Josué bexemita. E em Zacarias 6:11 narra um Josué sacerdote. Mas esse Josué, a Bíblia vai mostrar que ele era filho de Num e ele era da tribo de Efraim, que está em Números capítulo 13, versículo 8, Êxodo capítulo 17, versículo 8 a 16 e 33:11. Vai narrar que esse Josué está narrado nesses livros e que ele era filho de Num e da tribo de Efraim. Também vai narrar a Bíblia Sagrada em Números capítulo de número 13, versículo de número 8 também, que o nome dele antes de ser Josué era Oséias. Em Deuteronômio capítulo 32, versículo 44 também, que o nome dele era Oséias, e Oséias significa salvação. Enquanto ele servia Moisés, por muito tempo ele serviu a Moisés, ele carregou o nome de Oséias, salvação. Seus pais colocaram esse nome, eu creio, com um propósito, com um objetivo, com um sentimento e até com uma palavra profética, dizendo: ó, meu filho é a salvação deste povo, meu filho vai salvar esse povo. Algo do tipo, como uma bênção de Deus sobre os filhos deles. E a Bíblia vai mostrar que Oséias é um nome comum na tribo de Efraim.
E alguns livros da Bíblia vai mostrar isso. Mas também a Bíblia vai mostrar, a Bíblia Sagrada, em Números capítulo 13, versículo 16, que Moisés mudou o nome de Josué. Moisés mudou o nome, que então era Oséias, para Josué. E fez um acréscimo, na verdade. Ele não mudou, ele fez um acréscimo. Ele mudou Oséias, que é salvação, para Josué, que é o Senhor salva, ou Jeová é salvação. Então a gente vê que o próprio Moisés viu algo diferente em Josué. Treinou Josué. A Bíblia diz que Josué não se apartava da tenda de Moisés. Josué era alguém que sabia aprender. Josué era alguém que sabia ser discípulo. Josué era alguém que sabia ser ensinado. E só aqui, antes de continuar, eu vou em outros vídeos falar outras características de Josué, mas só aqui a gente aprende uma das características de Josué. Para ele ser um grande líder, ele primeiro precisou ser um grande aluno. Para ele ser um grande líder, libertador, ele primeiro precisou ter sido um grande aluno. Você tem sido um grande aluno na vida de pessoas mais experientes, de pessoas que enfrentaram situações que você não enfrentou, que andaram por situações que você não andou? Com Josué a gente aprende uma coisa: para se chegar a grandes objetivos, primeiro tem que se passar pelo processo do aprendizado. O aprendizado é... Então eu quero ler um texto da Bíblia que está em Josué, capítulo de número 1, né? Eu vou ler o versículo de número 1 em diante, até alguns versículos, até o versículo de número 8. Está escrito bem assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra do Eteu e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Olha, lhe aconselho a meditar sobre esse primeiro capítulo de Josué, mas eu quero abordar os primeiros versículos aqui, o primeiro e o segundo versículo do capítulo 1, para começar a introduzir esse assunto. Olha só, o primeiro versículo sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Uma das coisas que chama muito a atenção, mas eu quero entender que a primeira parte aqui, ela mostra uma das coisas, e eu mencionei no outro vídeo, Moisés havia partido. E Josué era um discípulo de Moisés. Como eu disse no vídeo anterior, Josué, ele sabia aprender. E só aqui vai um conselho para nós. Nós temos que aprender a aprender. É com o aprendizado de conselhos de pessoas mais experientes, de pessoas que andaram onde nós não andamos, que fizeram o que nós não fizemos, que tiveram grandes experiências como nós não tivemos, pessoas que até foram bem-sucedidas, vamos assim dizer, nós podemos aprender um caminho de sucesso. Nós podemos aprender um caminho de conquista, um caminho de vitória. Josué soube aprender. Enquanto jovem, ele foi instruído. A Bíblia diz que ele não se apartava da tenda de Moisés.
Ele viu e aprendeu o que era ser um líder com Moisés, porque Moisés foi um grande exemplo de líder. Moisés foi um grande líder. Moisés liderava o povo com a sabedoria que Deus havia lhe dado, com a convicção que Deus havia lhe dado e com a direção de Deus. Moisés foi um homem muito instruído também na letra dos homens e muito instruído também na direção e na ciência de Deus para a vida dele. E Josué, ele era um rapaz que sabia aprender. E eu fico muito preocupado, meu amigo, meu irmão na fé que está assistindo esse vídeo, quando nós não sabemos aprender e quando nós nem queremos aprender a aprender. Quem não aprende não está apto a ensinar. Quem não aprende antes de qualquer conquista ou com pessoas que andaram por onde ele não andou e ele quer andar, está susceptível ao erro, ao insucesso. Eu costumo quero dar um grande exemplo aqui, é com relação a coisas negativas na vida. Tem pessoas que quebram a cara porque entram em caminhos em que outros entraram e quebraram a cara também. Outros entraram em caminhos e se deram mal. E essas pessoas viram essas pessoas se darem mal e não aprenderam com os erros dessas pessoas. E foram no mesmo trajeto. Do lado negativo. Do lado positivo, também tem pessoas que trilharam um caminho que talvez você não vai trilhar o mesmo caminho para chegar no sucesso. Mas eles trilharam um caminho que mostrou uma direção de rumo para o sucesso em vários aspectos da vida. Talvez não fosse o mesmo caminho, mas o mesmo andar. Talvez não fosse o mesmo caminho, mas a mesma análise, vamos assim dizer. E ali está nos ensinando. No lado negativo, eu vejo que tem muita gente que quebra a cara quando viu pessoas quebrarem a cara no mesmo erro. Por quê? Porque essas pessoas não tiveram sabedoria. Alguns vão dizer que elas foram burras, idiotas e coisas do tipo. Mas elas não tiveram sabedoria. Elas não tiveram sabedoria. E elas quebraram e aprenderam quebraram a cara e aprenderam com os próprios erros e se tornaram inteligentes, porque o sábio ele aprende com os erros dos outros e o inteligente então aprende com os seus próprios erros. Eu quero ser sábio, porque há muitos exemplos que nós vemos. E no lado positivo é a mesma coisa. Josué viu os sucessos e os insucessos de Moisés. E Moisés ensinou a ele o caminho é esse, a direção é essa. É assim que se faz, é assim que se anda. E ele foi aprendendo como um grande discípulo, como um grande aprendiz. Quem sabe se fosse hoje, estaria com uma agendinha, com um caderno e anotando todo o aprendizado do seu mestre. Ele aprendeu, ele sabia aprender, ele aprendeu com Moisés. E quando Moisés parte, ele era alguém que ele era um discípulo, ele fazia parte do povo, porém estava sendo preparado. Quando Moisés parte, a gente lê o texto aqui. Deus aparece a Josué e não sabemos como. Alguns acreditam que Deus falou de uma forma revelativa na mente dele, outros acreditam que Deus falou de uma forma revelativa em sonhos com ele, e outros acreditam que como uma voz que realmente ele ouviu bradando e falando com ele. Mas da maneira que Deus falou, o formato, a estrutura, não sabemos. Mas o que eu sei é que Deus falou com ele. E Deus encontra ele, quem sabe triste, quem sabe cabisbaixo, quem sabe, Moisés morreu, e agora o que vai ser de nós? E aí Deus diz, olha, Deus fala com ele, o Senhor falou a Josué, filho de Nun e servo de Moisés, no versículo de número 1. E no versículo de número 2, Moisés, meu servo, é morto. Olha só, Josué, Moisés morreu. Mas tem um porém, levanta-te. Acabou o tempo do pranto. Estava pranteando, acabou o tempo do pranto. Agora se levanta, passa esse Jordão, tu e todo este povo. Ele está dizendo, olha, vocês estão do lado de cá do Jordão.
Vocês estão do lado de cá do rio. Mas vocês vão atravessar esse rio, porque depois desse rio vai começar um novo trajeto, a continuação de um projeto que se iniciou e a conclusão. Quem sabe vocês vão chegar no caminho da conclusão de algo que já começou. Começou com Moisés, mas vai continuar com você, Josué. Vai continuar com você. Olha só, aquilo que Moisés não conseguiu, Deus disse: olha, Josué, tu vai fazer. Passa esse Jordão, tu e esse povo. Tu, este povo. Todo este povo. A terra que eu dou aos filhos de Israel. Vocês vão à direção daquilo que eu entreguei para vocês. Se levanta daí. Acabou o pranto. Ah, morreu Moisés. Ah, a gente andou e não chegou em lugar algum. Não, se levanta agora e caminha. E o que eu posso aprender com esses 2 primeiros versículos? Nós estamos em um novo ano. Nós entramos em um novo ano. Nós temos, todos nós, você que não acredita e você que acredita, nós estamos numa trilha da vida. Nós estamos caminhando, nós estamos indo em direção a algum rumo, algum projeto. Eu creio em Deus, eu creio que eu sou um servo de Deus, eu creio, sou cristão. E eu creio que Deus me chamou para ir em direção a um lugar. Existe uma direção do sobrenatural para a minha vida, como também existe uma direção de conquistas. Conquistas espirituais e conquistas materiais. Conquistas, vamos assim dizer, familiares, afetivas. Conquistas. Conquistas no meu casamento, conquistas na criação das minhas filhas, conquistas na minha profissão, conquistas espirituais, ministerialmente, na igreja a qual eu faço parte, espiritualmente em comunhão de crescimento com Deus. Mas desde que Deus me chamou, é um ciclo. Deus me chamou para andar em direção a um lugar. Tem um alvo, tem um projeto, tem um objetivo. E a vida é assim, nós somos chamados para trilhar um caminho. Você quer conquistar na área de formação intelectual, você vai ter que entrar no caminho da formação intelectual, no caminho que você vai chegar lá. Uma formação superior, um exemplo, num curso superior. Esse ano, até um exemplo, eu pretendo esse ano voltar a estudar, fazer um curso superior. Eu pretendo esse ano, em nome de Jesus, se Deus assim permitir, nós vamos voltar a estudar, fazer um curso superior aí em alguma área específica. Eu estou analisando ainda, muito provavelmente, bacharel em psicopedagogia. Você vai dizer, nada a ver, mas eu pretendo, eu achei interessante, eu gosto de ler muito, gosto do aprendizado, coisas do tipo. Pretendo, se eu não fizer na área de teologia, que eu já gosto de me envolver com a teologia, mas não tenho uma formação. Então, eu pretendo, estou me organizando para isso, estou caminhando. Não adianta só eu querer, eu saber, a minha direção é lá. Josué sabia que havia uma terra prometida para o povo, mas ficar deitado chorando porque o líder morreu e não sucedeu o líder que preparou ele, e continuar a caminhada, ele não chegaria onde ele deveria chegar. Então, terminou um ano, quem sabe alguém queria no ano anterior ter concluído. Alguém, quem sabe aqui assistindo, não concluiu o ensino médio, queria ter concluído, mas não conseguiu, queria ter melhorado financeiramente, mas não conseguiu, queria ter entrado num curso superior, mas não conseguiu, queria ter se aproximado mais de Deus, mas não conseguiu, queria ter construído algumas coisas interessantes, necessárias e importantes dentro da sua família, na estrutura do casamento, na estrutura da criação dos filhos, muitos aspectos da sua vida. E o ano passou e você não conseguiu fazer. Você queria ler também e não conseguiu ler um gibi. Quem sabe eu não leio nem um gibi, não conseguiu. Não conseguiu se organizar, não conseguiu caminhar e chegar no propósito que você queria. E aí eu lhe dou o conselho que eu aprendi com Josué. Pelo fato de Moisés ter morrido, acabou um ciclo com Moisés. E começou um novo ciclo com Josué. O que Moisés não conseguiu concluir, Deus queria concluir através de Josué.
O que você não conseguiu concluir no ano de 2021, você pode ainda trilhar e construir esse ano de 2022. Não adianta chorar porque ficou para trás. O que ficou para trás ficou. O apóstolo Paulo dizia isso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Porque não adianta você tropeçar no que está atrás de ti. Prossiga em busca de um alvo. Eu quero melhorar financeiramente. Eu vou ter que caminhar. Eu vou ter que me levantar de onde eu estou. Eu fechei o ano passado, eu também. Financeiramente, ano passado, não consegui se juntar R$50. É um mau exemplo isso que eu estou dando. Mas esse ano é diferente. Esse ano, em nome de Jesus, se Deus assim permitir, vou me organizar. Vou economizar. Vou me organizar. E muitas áreas das nossas vidas são assim. O casamento, quem sabe está desgastado. Comece a reconstruir teu casamento. Se levanta da posição e é um novo ciclo. Você está vivo ainda? Está. O ciclo de Moisés acabou porque ele morreu. Mas Josué continuava porque ainda estava vivo. O ano que passou pode ter ficado como Moisés que partiu e não concluiu a missão. Mas o ano que inicia agora é tempo de você continuar caminhando. É tempo de você continuar caminhando, indo em direção ao propósito. A um propósito. Você que está assistindo aqui, crê em Deus, há um propósito de Deus para a tua vida. E você que está assistindo e não crê em Deus, para mim isso não influencia em nada. Há um propósito para a tua vida de Deus também. E há um propósito estipulado no teu coração para a tua vida. Mas o que você vai fazer? Vai ficar deitado? Não, você tem que fazer como Josué. Deus olha para ele e diz, se levanta, pegue esse povo, atravessa o Jordão, e continua o trajeto em direção à promessa. E é esse o conselho que eu te dou. Depois eu vou meditar em outros vídeos sobre os outros versículos que eu li. Sobre o esforço, sobre a meditação, sobre alguns aspectos que está nesse texto que eu li. Mas só aqui nesses 2 versículos eu quero te dizer. Não adianta. Se você quer algo diferente, eu costumo dizer... E eu ouvi alguém dizer, se você está vendo o mesmo resultado sempre, é porque você está tendo sempre as mesmas atitudes. Se você quer ver o resultado diferente, faça diferente. Então, se o ano que passou você não conseguiu, esse ano você vai conseguir. Porque você vai meditar, analisar, fazer um planejamento estratégico e andar. Parado ninguém chega a lugar algum. É andando. Em direção a um alvo. Em direção a um projeto. Em direção a um sonho. Em direção a um chamado. Em direção a um sentido da vida. Alguém que esteja ouvindo, quem sabe está em depressão. Se levanta daí, reage e continua andando. Em direção a um projeto, satisfação, autoestima, comunhão com Deus, paz na alma. Alguém que está com sobrepeso e se prejudicou a tua saúde e você não conseguiu o ano que passou fazer dieta, não conseguiu fazer exercício, não conseguiu se cuidar, eu te dou um conselho. Se levante e continue andando porque é um projeto. E o principal projeto, e eu quero concluir o vídeo com esse, é a vontade de Deus para a tua vida. Você crendo em Deus ou não crendo, há um projeto e uma vontade de Deus para a tua vida. Queira a vontade perfeita de Deus para a tua vida. Queira a vontade perfeita de Deus para a tua vida. Há uma vontade perfeita de Deus para a tua profissão. Há uma vontade perfeita de Deus para a tua família. Há uma vontade perfeita de Deus para a tua vida financeira. Há uma vontade perfeita de Deus para as tuas emoções, para a tua realidade da mente. Mas para isso, você tem que se levantar e caminhar e atravessar o Jordão. Ele precisava atravessar o Jordão para continuar.
O Jordão, quem sabe, pode representar alguma dificuldade, pode representar algum obstáculo, pode representar algum empecilho, mas é necessário que você atravesse o Jordão e não pare, continue andando em direção ao projeto, ao propósito, à vontade, aquilo que você precisa e aquilo que você sonha. Eu quero deixar essa reflexão, eu quero dizer, arriscar dizer, não sei se chega a ser bem isso, mas eu pretendo ter, se assim for, filosofar biblicamente. Eu creio na Bíblia como a palavra de Deus e eu creio que ela tem muitas lições para as nossas vidas. E aqui, nesses 2 versículos, eu extraio isso. Se levante, continue andando, quem sabe limpa a poeira das vestes, quem sabe troca as vestes, quem sabe sara as feridas que ficaram, os machucados, coloca remédio, se levanta e continua em direção ao projeto e ao propósito, ao destino. Há muita coisa que você pode enumerar. E eu quero deixar isso e quero te dizer, você é muito bem-vindo nesse canal sempre. Se inscreva, compartilhe com outras pessoas e dê um like se você gostou desse vídeo. E Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.